Então, na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo a respeito da intervenção estatal na propriedade privada. Dentro dessa ideia ou dessa análise da intervenção estatal na propriedade privada, no nosso último encontro, nós paramos exatamente na desapropriação. Por quê? Porque a desapropriação é, das intervenções estatais na propriedade privada, aquela que é mais diferente de todas as outras. Por quê? Porque nenhuma das outras, ela engloba, ela envolve a tomada do bem. Ou seja, não se retira o bem do proprietário. Pelo contrário, utiliza-se ou diminui o seu uso, a sua utilização, mas aquele determinado bem, ele continua a ser utilizado. Continua sendo do proprietário. Então nós temos essa particularidade. Enquanto que na desapropriação, não. Na desapropriação, efetivamente, o bem vai ser tomado. Ou, num linguajar mais jurídico, o bem será expropriado. O que é expropriar? É tirar a propriedade. Então, retira a propriedade daquela determinada pessoa e entrega ao Estado. Pois bem, por que isso é possível, pessoal? Vamos fazer aqui algumas reflexões. A desapropriação não seria uma coisa injusta? Não seria uma coisa, num primeiro momento, errada? A palavra parece assim um pouco mais forte, né? Desapropriar, tirar algo. Lembra tirar algo da pessoa, né? Exatamente, vai tirar a propriedade. Aqui, vocês têm que enxergar que todas as toda ciência, os conhecimentos da ciência, eles não são separados. Esses conhecimentos da ciência, eles são interligados. E aí você pode me perguntar, como assim? Não estou entendendo. E eu explico melhor essa situação. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vocês estudaram a ciência política. E o que é a ciência política? Ela fala exatamente da interação entre as pessoas, onde as pessoas elas têm que ter a consciência de que elas têm que se relacionar uns com os outros e que esse relacionamento não pode acontecer de qualquer maneira. Então, tem que acontecer de uma tal maneira que todos se sintam representados, que todos se sintam albergados por essa estrutura. Então, daí você tem a ciência política a fim exatamente de estudar essa interação humana. E uma das principais interações, uma das principais instituições criadas pelo ser humano para tomar conta da sua sociedade, da sua comunidade, foi exatamente o Estado. A gente não pode negar isso. Então, dentro dessa perspectiva, estuda-se o Estado e chega-se que ele, num primeiro momento, numa visão clássica, ele teria três elementos. A soberania, que é o poder que distingue o Estado de qualquer outra instituição, mais o povo e o seu território. Então, a desapropriação ela está ligada àquelas ideias da relação do Estado com o seu território, onde essa relação do Estado com o seu território ela passou por várias transformações. Então, eu pediria a vocês, infelizmente, como nós não temos aqui, no momento, condição de remontarmos aqueles ensinamentos que vocês já tiveram lá em ciência política, por isso que você tem essa disciplina como sendo um pré-requisito para esta. Então, eu pediria que você, se você não estiver lembrando, que você pudesse relembrar exatamente o relacionamento que o território tem com o seu Estado. E um desses relacionamentos é exatamente a propriedade do Estado, que é uma propriedade iminente, ou seja, que pode vir a acontecer. Mas, claro, que essa propriedade iminente ela só se torna realidade e aí ela só vai se tornar necessária quando você tiver
uma dessas circunstâncias que nós vamos ver posteriormente, que são seus pressupostos. Ou a necessidade pública, ou a utilidade pública, ou o interesse social. Então você verifica exatamente dessa maneira. Então é assim que você percebe. Então, dentro dessa circunstância, dentro desse panorama, você verifica que essa relação do Estado com o seu território, ela é diferenciada. Então, é baseada exatamente nesse relacionamento do Estado com o seu território que nós vamos nos basear. Que nós vamos possibilitar que ocorra a desapropriação. Mas a desapropriação vai acontecer quando ela se fizer necessária, quando tiver essa necessidade. Então você começa a perceber que a desapropriação ela não foi criada do nada. Ela tem toda uma teoria do relacionamento do Estado com o seu território. E é baseado nesse relacionamento do Estado com o seu território que se construiu essa ideia da desapropriação. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando o Estado ele vai desapropriar esse bem, você percebe que ele não pode desapropriar de qualquer maneira. Ou seja, o governante ele não vai tomar aquela atitude simplesmente ao seu bel prazer, ou seja, baseado somente na sua vontade. Ele tem que ter um motivo. E esse motivo tem que ser um motivo justo, ou um motivo que é albergado pela sua sociedade. Por isso que foi feita uma lei. A lei elenca quais são os motivos pelos quais a desapropriação ela pode acontecer. Então, por isso que o Estado, para desapropriar, até uma limitação desse poder gigantesco do Estado, são os seus pressupostos, que são ou a necessidade pública, ou a utilidade pública, ou o interesse social. Mas já já a gente vai fazer um estudo sobre eles. Mas o fato é que você percebe que o Estado, ao se utilizar da desapropriação, ele não usa de qualquer maneira. Ele usa dentro de limites. Até porque vocês têm que lembrar aquela situação que eu já coloquei para vocês, que dentro do Estado, qualquer pessoa que esteja dentro do Estado, sejam eles gestores, ou seja, os administradores, aquelas pessoas que tomam as decisões, sejam os agentes, ou seja, aquelas pessoas que executam as decisões que foram tomadas. Enfim, todos, sem exceção, têm que cumprir o que está na lei. Então, toda essa atividade da desapropriação, como ela está dentro do direito administrativo, toda ela tem que estar prescrita em lei. Não se pode fugir disso. Até porque, se não tiver lei, é proibido. Então, a gente vê que essa desapropriação é uma medida extrema, mas ela também não vai acontecer de qualquer maneira. Por quê? Porque existe lei regulamentando o procedimento, e essa lei estipula exatamente os limites e como este procedimento ele deve ser efetivado. Menos mal. E aí você passa para uma outra circunstância. Mas por que que o Estado ele tem que desapropriar? E aí eu vou colocar aqui para vocês algumas reflexões. Meus caros, antes daquele período de pacificação dos morros do Rio de Janeiro, o que que acontecia? Como é que se criavam as favelas? Vocês têm conhecimento sobre essa atividade da criação de favelas? Como esse fenômeno social acontecia? Pois bem, pessoas que não tinham onde morar procuravam locais onde morar. E aí elas começam a se apossar de locais que não são delas, mas elas tentam ter um mínimo de conforto. Então elas começam, fazem primeiro uma casa, se fosse aqui no Nordeste, seria uma casa de taipa, no Sudeste geralmente uma casa de papelão ou com produtos reciclados. Depois elas tentam colocar uma alvenaria, ou seja, colocar tijolos, e aí vai evoluindo.
Como as pessoas moram naquela região, vão procurar trabalho naquela região. E você vê que várias favelas elas vão surgir próximo a áreas urbanas nobres. Mas por quê? Porque as pessoas trabalhavam nessas regiões. Então elas tentavam morar perto, para não gastar, inclusive, com o transporte. Então, dentro dessa perspectiva, você começou a perceber que eram ajuntamentos de pessoas. Mas esses ajuntamentos de pessoas, eles não eram controlados ou acompanhados pelo Estado. Eles cresceram à revelia do Estado. Então, quando o Estado ele tomou consciência de que essas favelas precisavam também do apoio do Estado, da atenção do Estado e, consequentemente, dos serviços públicos, os serviços públicos deveriam ser levados a esses locais, o que foi que aconteceu? A primeira coisa era combater o crime organizado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, fez o combate e expulsou os traficantes por algum tempo, né? Porque, infelizmente, agora eles retornaram. Então, expulsou-se os traficantes. Mas quando o crime organizado saiu, aquelas pessoas, o crime organizado, ele cuidava daquela região. Então, quando saiu, saiu uma estrutura de poder. Então, o Estado precisava ocupar o seu lugar de direito. Então, ele precisava prestar os serviços públicos ali. Então, isso quer dizer o quê? Que ele tinha que prestar o serviço de educação. Então, tinha que ter creche, tinha que ter escola, tinha que ter escolas de ensino fundamental e ensino médio, tinha que ter segurança pública, então tinha que ter delegacia, tinha que ter posto da polícia militar, tinha que ter posto de saúde, estruturas de saúde. Então, você percebe que precisava montar essas estruturas, mas aí tem um problema. As favelas, elas cresciam de maneira ordenada ou desordenada? Desordenada, professor. Desordenada. Então, existia espaço para que o Estado ele montasse todas essas estruturas? Não, professor. Não existia o espaço para que fossem montadas todas essas estruturas. Então, mas o Estado ele precisava estar presente, porque ele precisava prestar esses serviços. Então, por isso que foi necessário fazer estudos das regiões e fazer as famosas desapropriações. Ou seja, você desapropriar algumas famílias, retirar algumas famílias dos seus imóveis para adaptar os imóveis, reformar esses imóveis para a prestação desse serviço. Então, você vê que algumas famílias vão ser, não vão ser todas, não, mas algumas famílias vão ser prejudicadas nesse sentido. E aí você pensa, poxa, mas isso daí não é injusto? Só que você tem que perceber que o Estado, para ele conseguir prestar o serviço, ele tem que ter o equipamento público. Se ele não tem espaço para colocar esses equipamentos, então o que é que ele tem que fazer? Ele vai ter que retirar alguma dessas pessoas. E aí você vai aplicar aquele princípio que a gente já sabe, que faz parte do regime jurídico do direito administrativo, que é o interesse coletivo supera o interesse individual. Então, por isso, algumas pessoas vão ser afetadas. Por isso que há necessidade de se fazer um planejamento, de verificar o impacto, e o Estado, o ideal seria que remanejasse essas pessoas para uma localidade mais próxima, a fim de que você conseguisse ter os equipamentos públicos naquela determinada região. Então, essa é a ideia. A desapropriação, por vezes, ela é necessária. Outro exemplo. Vocês acham que as cidades brasileiras, geralmente, elas são planejadas ou elas não são planejadas? Não, professor. Muito bem, Flávio. Infelizmente, as sociedades brasileiras, as cidades brasileiras, elas não são planejadas. Então, mas as cidades, elas são criadas e elas se desenvolvem. Mas como não há um planejamento, então, geralmente, quando vão criar as ruas, criam ruas estreitas ou ruas alargadas. Ruas estreitas. Mas, por exemplo, em um bairro, o ideal seria que você fizesse nas vias públicas de contorno, elas fossem avenidas. Porque a tendência é que, com o decorrer do tempo, aquele bairro ele vai crescer. E dentro do bairro você tenha pelo menos norte a sul, leste a oeste,
ou você fizesse uma cruz no bairro, ou juntando essa avenida do contorno que você deveria fazer, você também tivesse essas avenidas no meio, para que tivesse um fluxo maior, para que elas comportassem, para que elas pegassem esse fluxo maior daquilo que vai ser desenvolvido. Mas não há. Então, todas as vias elas são estreitas. Então, por isso que de tempos em tempos, para ajudar no fluxo de pessoas, para ajudar no trânsito, é que ocorrem as chamadas desapropriações, onde os imóveis que estão vizinhos a essas ruas estreitas, eles são desapropriados para quê? A fim exatamente de fazer o alargamento das ruas. E aí, com esse alargamento das ruas, você poder ter essa situação onde, através desse alargamento das ruas, você vai construir avenidas e essas avenidas vão ajudar o fluxo das pessoas naquela determinada região ou aquelas pessoas que passam por aquela determinada região. Pois bem, como não foi feito o planejamento antes, espera acontecer o problema, então quando o problema acontece, as pessoas já estão morando. Então por isso que você também tem necessidade de fazer essas desapropriações. Ah, e tem pessoas de todo jeito, tem pessoas novas, tem pessoas velhas, tem crianças vivendo nessas localidades. Mas você tem essa necessidade de desapropriar. E aí, mais uma vez, você aplica, onde o interesse coletivo, ele supera o interesse individual, ele prevalece, ele predomina sobre o interesse individual. Então, por isso que tem que acontecer de vez em quando essas desapropriações. Meus caros, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Sim, professor. Pronto. Agradeço aí. Então, você percebe que o Estado, então, ele tem, diante das situações, necessidade de fazer a desapropriação. Então, vão ter situações que ele vai ter essa necessidade. Não tem como você fugir. No primeiro momento, realmente é injusto. É injusto porque, poxa, a pessoa tem o imóvel ali, mas ele vai ter que sair. Ah, mas é o interesse coletivo que supera o interesse individual daquela determinada pessoa. Mas essa pessoa ela merece pelo menos uma reparação. Então, por isso que, via de regra, a desapropriação ela tem que ser antecedida de uma indenização justa. Então, a desapropriação, ela, via de regra, deve acontecer, mas ela deve ser antecedida de uma indenização justa. Até para que aquela pessoa que vai ser desapropriada, ela receba o dinheiro e ela consiga o imóvel, um bem, em algum local de uma região próxima. Então, esta é a ideia que vigora. Então, para que esse ato não seja um ato injusto, então tem que ter a indenização prévia. Essa foi a ideia que ficou estabelecida. Mas ainda assim tem uma dificuldade. E aqui vamos imaginar o seguinte: hoje em dia, qualquer cidade, seja uma cidade grande como Fortaleza, ou uma cidade pequena ou média, você tem os mercadinhos que eles evoluíram para supermercados. Confere aí na sua cidade. Isso, é verdade. Pronto. Agora, o que acontece? Esses mercadinhos que se tornaram supermercados, eles estão crescendo. A tendência deles é crescer. E aí, nesse crescimento, eles vão fazer o quê? Eles vão comprar ou terrenos maiores e fazer outro supermercado, ou então, onde eles já existem, eles vão começar a comprar os terrenos vizinhos. Mas existe uma diferença. Naquele supermercado é um empreendimento privado. O empresário, para ele convencer o vizinho a lhe vender o imóvel, o que é que ele pode fazer? A única coisa que o empresário pode fazer é convencer através do dinheiro. Então, o imóvel vale 100 mil, ele oferece 200. A pessoa não quer vender. 300, a pessoa não quer vender. 400, a pessoa não quer vender. 500, a pessoa não quer vender. 1 milhão, aí a pessoa vende. Por quê? Porque o único meio que o empresário tem para convencer aquela determinada pessoa é dinheiro. Por quê? Porque a pessoa tem que concordar. Ou seja, respeita-se a vontade do proprietário. E na desapropriação, vocês acham que é do mesmo jeito ou é diferente?
diferente. Ela, acho que ela depende do interesse público, né? Então é algo compulsório. Exatamente. Vai ser algo que seja compulsório. Porque lembrem daquele domínio iminente do Estado. Ou seja, já existe uma relação do Estado com o seu território. A pessoa só se apossou daquela região porque o Estado autorizou. Mas ele guardou o chamado domínio iminente. Então, por isso é diferente. Por isso que o Estado ele não vai pagar o valor que a pessoa quer. E aí muitas pessoas na desapropriação alegam injustiça por conta disso. E não é. A indenização justa é pagar o valor devido pelo imóvel. Então, se o imóvel vale 100, paga-se 100. Não paga 101 nem 99, paga-se 100. O valor justo. Tem que se chegar exatamente ao valor justo. A diferença que tem para quando as pessoas negociam com o setor privado, com um colégio que cresceu, com um supermercado que cresceu, com alguma instituição privada que cresceu, é exatamente isso. Porque a instituição privada não pode obrigar o vizinho a vender, então ele tem que convencer. Então ele convence através da proposta financeira. Por isso que ele gasta mais para conseguir convencer o seu vizinho. Então, são essas as circunstâncias, são essas as situações que nós temos. E daí você verifica mais uma vez a diferença da desapropriação para qualquer outro instituto que você tenha. E ela é inclusive diferente da compra e venda, porque no setor privado vai haver uma compra e venda, no setor público não. Vai ter uma desapropriação. Pois não, Luiz, pode falar. Não, é porque o professor falando aí, me lembrei do caso daquela primeira cidade projetada, do Ceará, que a cidade teve toda se deslocar a população para outro local e o governo construiu a cidade para entregar a eles. Nova Jaguaribara. É, Exatamente, por conta do açude, né? O açude isso. ele foi feito e iria inundar a cidade antiga, né? Pronto, é Exatamente. verdade. Então, ou o Estado indeniza, ou ele vai conseguir um local para aquela pessoa. Porque o Estado tem suas políticas sociais de habitação, né? Mas algo que seja, que vale a pena também para a pessoa. Não aceitar qualquer coisa. Porque a indenização ela tem que ser justa. Não pode ser nem a mais nem a menos. Tem que ser uma indenização justa. Então, todas essas ideias que eu vim construindo com vocês é exatamente para que você entenda que o Estado, se necessário, dentro daquilo que foi estabelecido pela legislação, ele pode chegar também a fazer a expropriação dos bens. Ou seja, ele pode fazer a tomada de bens. Desde que, via de regra, ele faça uma indenização prévia e justa. Ou seja, antes dele desapossar a pessoa, antes de colocar a pessoa para fora, ele pague a indenização para que a pessoa ela possa conseguir se realocar em outro local. Então, em cima disso, vão surgir as desapropriações. E aí, eu coloquei aí esses tipos de desapropriação, né? O primeiro deles é a desapropriação comum, que é aquela que nós mais encontramos, onde o Estado chega, dentro de um projeto, dentro de um planejamento que ele tem, ele vai fazer a desapropriação de uma ou vários imóveis, né? Agora, por exemplo, quando ele está fazendo uma obra, ele pode fazer o planejamento da obra, mas obrigatoriamente aquilo que foi planejado vai ser o que foi executado? Nem sempre, né? Às vezes acontecem algumas diferenciações, às vezes acontecem algumas circunstâncias que não eram previstas. Então, aqueles imóveis que foram afetados e que não estavam dentro do planejamento, por isso que não foram desapropriados antecipadamente, os seus proprietários, eles podem vir a pedir ao Estado que reconheça que o seu imóvel também foi afetado. E com isso ocorra um outro instituto, que é chamado o Instituto da Desapropriação Indireta. E por que é considerado a desapropriação indireta? É porque o Estado não previu que aquele imóvel seria afetado, mas quando ele foi implementar aquela política pública, acabou sendo afetado. Então essa pessoa que tardiamente descobriu que o imóvel dela estava sendo afetado por aquela determinada política pública, ele pode pedir ao próprio Estado que reconheça essa circunstância, que o imóvel dele também foi afetado por aquela política pública. E aí, o Estado ele pode reconhecer administrativamente ou pode não reconhecer.
Mas se ele não reconhecer administrativamente, a pessoa pode ir à justiça e pedir que a justiça reconheça e obrigue o Estado a declarar o seu bem desapropriado e, consequentemente, fazer o pagamento da indenização. Que nesse caso aí vai ser uma indenização diferente, porque ela também tem que ser justa, mas ela não pode ser prévia. E ela não foi prévia não por um erro do proprietário, ela não foi prévia por conta de um erro do próprio Estado. Então aí o Estado vai ter que pagar um pouquinho mais. Por quê? Por conta de todo o dissabor, por conta de todo o problema que ele ocasionou a essa pessoa por não ter feito um planejamento correto. Então daí a diferenciação entre a comum, que é aquilo que já era esperado, e a indireta, que foram aqueles bens que, dentro do planejamento, não foram albergados, mas que na execução eles acabaram sendo alcançados. Entendida essa primeira diferenciação? Tudo ok, professor. Ótimo. E aí nós vamos trabalhar agora com outro conceito. Então, no primeiro momento, a desapropriação ela vem por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Um desses três motivos que a gente vai analisar um pouquinho mais à frente. Mas, agora, no século XIX, século XX, surgiu um aprimoramento do direito das coisas, ou dos direitos que as pessoas têm sobre os bens que eles são donos, que é o fato de que, quando eu tenho um domínio sobre alguma coisa, quando eu tenho uma propriedade e a posse sobre alguma coisa, antigamente, e aí vem exatamente do direito romano, é uma influência que vem desde o direito romano, era exatamente que eu tinha o direito de usar, usufruir e abusar. Usar, usufruir e abusar. Essa era a ideia do direito romano. Mas hoje em dia, pela situação que nós vivemos, você não pode mais aceitar essa ideia de abusar. Até mesmo aquilo que nós descartamos, ou seja, aquilo que nós produzimos que seria inservível, ou seja, o lixo, tem que ser reciclado hoje em dia. Exatamente pelo impacto ambiental e o impacto que tem para as outras pessoas e também para as futuras gerações. Então você percebe que essa visão ela mudou completamente. Então cria-se a teoria da função social da propriedade. A propriedade é sua? Ok, respeita-se. Mas se você não der uma destinação, se você não utilizar, se você não usufruir dessa determinada propriedade, você não pode ficar com ela parada. Tem que se dar alguma destinação. Ela tem que ser explorada, ou seja, ela tem que ser utilizada. Você tem que usufruir. Se não for você conversa com outra pessoa, negocia com outra pessoa, para que ele possa fazer aquela determinada utilização. Então, esta é a ideia da função social da propriedade. Pois bem, mas ainda assim, tem pessoas que continuam a mesma política antiga, que é o quê? Eu tenho que ter bens e eu vou deixar esse bem parado até que aquela região se valorize. E é a prática da especulação imobiliária, que hoje em dia, essa prática da especulação imobiliária, ela não está mais condizente com a sociedade atual. Então, para tentar combater essa prática de quererem prejudicar a função social da propriedade, ou de não quererem realizar a função social da propriedade, então vem exatamente esse segundo momento, onde o Estado ele tem que ter mecanismos para combater essa especulação da propriedade. E aí nós temos dois tipos de bens, né? Os bens imóveis que estão na zona urbana e aqueles bens imóveis que estão na zona rural. Professor, existe diferença? Existe. Por quê? Qual é o bem que é mais fácil de você conseguir explorar? É um bem da zona urbana ou um bem da zona rural?
é o bem da zona urbana, né? Por quê? Porque o bem da zona urbana, ele possibilita que aquele determinado bem ele seja utilizado de várias formas. Enquanto que o bem da zona rural, existe uma limitação de atividades que são feitas com ele. Geralmente a prática agropastoril, ou seja, ou a agricultura ou a pecuária. É mais difícil, né? Então, lotear o local para que as pessoas morem, tem que ser próximo da região urbana. Então, geralmente você não vai fazer isso daí na zona rural. Então, por essas circunstâncias, você percebe que a utilização na zona urbana e a utilização na zona rural é diferenciada, mas em ambas existe essa necessidade. Ah, se eu não tenho condições de explorar, venda, negocie, alugue, empreste, e desse empréstimo você cobra uma parcela daquilo que vai ser cobrado, faça aí um comodato. Então, você tem formas de não deixar aquele seu bem ali parado. Colocar ele para exatamente executar a sua função social. Então, esse é o fato que nós temos. Então, por isso que surgiram essas duas formas de desapropriação. A desapropriação urbanística e a desapropriação rural. O que é a desapropriação urbanística? A desapropriação urbanística é exatamente quando aquele imóvel que é encontrado em área urbana, ele não é utilizado ou ele é subutilizado. O que é que significa ser subutilizado? Ele não é utilizado na sua totalidade, ele não é utilizado 100%. Ele é utilizado somente uma parcela. E pela função social da propriedade, todo o imóvel deve ser utilizado. Então, por isso que tanto engloba o não utilizar, como também o subutilizar. Então, isso pode acontecer em um imóvel urbano, aí você vai ter a desapropriação urbanística. Isso daí envolve também o imóvel rural, a desapropriação rural. E aí você pode pensar, professor, mas isso não é uma medida extrema? É uma medida extrema. Mas, hoje em dia, tais práticas de desapropriação eles foram regulamentados. E não é feito do dia para a noite. O que é que eu quero dizer com essa expressão? É que ele não é feito de imediato. Então, primeiramente, o que é que se faz? Primeiramente, notifica-se os proprietários de que aquele terreno urbano ou rural, ele não está sendo utilizado ou não está sendo ou está sendo subutilizado, para que o dono ele tenha condições de rever como ele está cuidando do seu bem. Depois desse prazo, os impostos sobre propriedade, no caso do imposto urbano, é o IPTU, sobre a propriedade territorial urbana, ele vai começar a progredir, ou seja, ele vai começar a aumentar, para exatamente tentar forçar a pessoa a utilizar, porque assim que ele utilizar, o IPTU volta aos valores normais. E se for um imóvel rural, o ITR, o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Então eles começam a aumentar para exatamente tentar forçar a pessoa a utilizar ou negociar uma utilização com um terceiro que está dentro do dispor. E, em último caso, se essa notificação e esses aumentos sobre os impostos de propriedade sobre aquele bem não resolverem por eles forem aumentando, aí é que, em último caso, se utiliza a desapropriação. Então, você pode entender. Então esses dois tipos de desapropriação, eles têm o mesmo fundamento? Tem. Estão descumprindo a função social da propriedade. Então a única diferença é que um é urbano e outro é rural? Não é somente essa diferença. Por quê? O imóvel urbano, como eu disse para vocês, ele vai ser desapropriado depois de todas essas atividades. E a pessoa continuar ainda não utilizando ou subutilizando, esse imóvel vai ser desapropriado. Mas esta desapropriação, ela também tem que ser precedida de uma indenização. Sendo que, na comum e na indireta, a indenização tem que ser prévia, justa e em dinheiro. Aqui você vai ter uma diferença. Por quê? Essa desapropriação, essa indenização, realmente, ela deveria ser prévia, mas como a pessoa não está utilizando, ela vai ser paga. Mas ela vai ser paga de que forma? Ela não vai receber dinheiro. Na desapropriação urbana, ele vai receber títulos da dívida pública.
Então, na desapropriação urbana, ele recebe título da dívida pública, que pode ser pago em até 10 anos. Na rural, ele vai receber títulos da dívida rural, que também podem ser pagos em até 10 anos. Então, a diferença não é só o local onde esses imóveis se encontram, mas também exatamente como é que vão ser pagas as indenizações. Essas que são as diferenças, mas o motivo, basicamente, nos dois casos, são o mesmo. Entendido, pessoal? Sim, professor. Agradecer o retorno. Então, e o último tipo de desapropriação que foi criada é exatamente a desapropriação confiscatória. Então, o termo desapropriação confiscatória vem de confisco. Meus caros, e o que é o confisco? Confisco é uma prática muito antiga dos governantes, onde o governante, quando ele tinha alguma pessoa, algum súdito, que o traía ou contrariava seus interesses, o que é que ele fazia? Ele tomava os bens sem nenhuma indenização. Essa era a prática do confisco, que existe aí desde eras muito antigas. Pois bem, e aí você pode se assustar. Professor, existem desapropriações confiscatórias hoje em dia? Existe. E aí você pode pensar, mas isso não seria uma barbárie, não seria caso de um sistema opressor, ditatorial? Seria. Mas a justificativa dessa desapropriação confiscatória não é a vontade do governante. É isso que faz com que aquela medida fosse injusta. Sem nenhum motivo, o governante vai lá e confisca. Essa desapropriação confiscatória tem um motivo. É porque a pessoa utilizou para alguns tipos de atos ilícitos. Ou seja, a pessoa utilizou aqueles bens para cometer alguns tipos de crimes. Exemplo de crimes. Os crimes ligados ao tráfico. Aí você diz, professor, o tráfico de drogas não é a mesma coisa? Não. Os crimes ligados ao tráfico de drogas, você tem o cultivo das plantas que vão ser transformadas nas drogas ilícitas. Você tem como se fosse o beneficiamento, né, que a produção é converter a matéria-prima na matéria, que é exatamente a droga, essa conversão que é a produção. Então você tem o cultivo, a produção, depois o refino, né, porque melhoram lá, misturam com outras coisas, então tem o refino. Você tem o depósito, que esses locais vão ser depositados em alguns cantos, a distribuição e a venda. Então, todas as atividades que estão dentro do tráfico de drogas, e qualquer bem que é utilizado nessas atividades vão ser objeto de confisco. Então aí, na verdade, essa desapropriação confiscatória ela é uma sanção pelo cometimento de alguns tipos de atos ilícitos. Nesse caso é injusta? Não. Por quê? Porque a pessoa sabe que está agindo errado. Então ela está assumindo os riscos de perder os bens que ela está destinando para aquela atividade que ele já sabe que é ilícita. Então, é o risco da atividade ilícita que ele está fazendo. É isso que diferencia essa desapropriação confiscatória da antiga prática do confisco injusta dos governantes antigos. Conseguiram entender? Sim, professor. Agora, na desapropriação confiscatória, em todas as desapropriações, vocês viram que tem alguma forma de indenização. Existe a regra geral, existem as exceções. Na desapropriação confiscatória é o único tipo, ou é a única espécie de desapropriação que não tem, de forma alguma, qualquer indenização. Por quê? Porque é uma sanção de ato ilícito. Ou seja, a pessoa arriscou. Ela arriscou seus bens naquele determinado ato ilícito. Então, uma das sanções, além das tantas outras, uma das sanções é exatamente essa, para ver se inibe a prática desses crimes. Compreendido? Acompanharam até aqui? Sim. Pronto.
Então, uma vez que a gente viu esses tipos de desapropriação, nós vamos analisar agora os pressupostos da desapropriação comum, né? Nós vimos o motivo de cada uma das outras. Então, a gente vai tratar aqui da desapropriação comum, que o nome está dizendo. Comum é porque ela é ordinária, ou seja, é aquela que mais acontece. E aquelas que vocês vão se deparar mais dentro do exercício da atividade de vocês como bacharéis em administração pública. Então, a primeira delas, o primeiro motivo é exatamente a necessidade pública. Pessoal, e o que é que vocês entendem como necessidade pública? Professor, quando, por exemplo, uma determinada comunidade, né, dentro de uma região está sofrendo qualquer problema que afeta a vida da coletividade, então isso daí é considerado como uma necessidade pública. Por exemplo, uma comunidade de uma cidade não tem energia, é uma necessidade pública. Que já não é particular, envolve várias pessoas. O Bacar, eu agradeço a sua participação. E é exatamente nessa visão. Agradeço a sua contribuição também, viu, Orlando? Mas o que seria a necessidade pública? Necessidade pública são determinadas atividades que precisam ser feitas pelo Estado para preservar a vida social. Então, isso é uma necessidade. São atitudes que você não pode deixar de utilizar. Então, por exemplo, quando o Estado ele sobe o morro e ele precisa prestar os seus serviços, quando ele vai desapropriar as casas para colocar uma creche que não tinha naquele local, ou creches que não tinham naquele local, escolas, postos de saúde, delegacia, postos da Polícia Militar, ele está fazendo um ato de necessidade ou de utilidade? É necessidade. Necessidade. Muito bem. Então, você vê que a necessidade ela está ligada aos serviços públicos e que é imprescindível, ou seja, são determinados serviços públicos que precisam ser prestados e eles são imprescindíveis, ou seja, aquela comunidade não pode deixar de tê-los. Aí você tem uma necessidade. A utilidade pública é algo que não é imprescindível, mas se acontecer, vai melhorar muito a vida daquela comunidade. Tá certo? Então, é algo que não é imprescindível, mas se acontecer, vai melhorar muito a vida daquela determinada comunidade. Então, essa é que é a grande diferença que nós temos dela para entre a necessidade pública e a utilidade pública. E aí você pode perguntar, professor, eu entendi a necessidade pública. Vamos entender aqui a utilidade pública. Na utilidade pública, você já tem a rede elétrica, certo? Mas, geralmente, a nossa rede elétrica, ela tem problemas de tensão. Por quê? Porque existem os famosos gatos, né? Ou furtos de energia. Existem a falta de investimento também das empresas energéticas que não investem no sistema. Então, quando você tem uma rede elétrica para uma determinada tensão e digamos que a própria empresa de energia, ela melhora essa rede elétrica, então ela está fazendo um ato de necessidade ou de utilidade pública? Vou aqui refazer. Então vamos dizer que existe uma determinada comunidade no campo que não tem energia elétrica, de forma alguma. Essa comunidade, ela não tem energia elétrica. E aí o Estado, ele manda a concessionária fazer os postes, colocar a fiação elétrica até aquela comunidade. Esse ato que é feito vai ser um ato de necessidade pública ou de utilidade pública? Senhora, eu diria que necessidade mesmo. Muito bem. Se a comunidade não tem
energia elétrica e é levada a energia elétrica até elas, é necessidade pública. Era algo que era imprescindível. Mas se aquela comunidade já tem e a fiação elétrica ela é melhorada, veja bem, ela já tem, a fiação ela vai ser melhorada. Utilidade. Aí é utilidade pública. Então você começa a perceber a diferenciação entre necessidade pública e a utilidade pública. Eu só coloquei essa ideia porque nós já temos uma lei que regula as apropriações no Brasil, que dão as normas gerais. Essa lei ela já elenca várias hipóteses que são consideradas necessidade pública e várias hipóteses que são consideradas utilidade pública. Então, hoje em dia, essa diferenciação de necessidade e utilidade, eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas já está ela bem delineada na legislação da desapropriação, tá certo? Você não precisa se preocupar em relação a isso, é só ler a norma. A grande diferença que nós temos é do interesse social, que existe uma norma à parte que regula a desapropriação por interesse social. E a desapropriação por interesse social, ela vem em cima da reforma agrária e em cima também da questão da utilidade pública. Aí você pode, a reforma agrária, que é em cima do descumprimento da função social da propriedade. E a reforma agrária, como o nome está dizendo, ela está mais voltada para a desapropriação de propriedades rurais. E aí você pode pensar, professor, mas ela não é a mesma coisa da desapropriação urbana ou da desapropriação rural? Urbana não, porque a interesse social é para a reforma agrária. Então não tem nada a ver com a urbana. Com a desapropriação rural, ela tem sim uma certa semelhança. Mas ela foi exatamente as ideias iniciais, onde não se passa por todo o procedimento que a desapropriação rural passa, né? Então é o governo reconhecendo que é uma grande propriedade, é aquilo que nós chamamos de latifúndio, que é improdutivo, ou seja, não produz, e aí o governo ele faz a desapropriação, ou seja, retira de um ou alguns donos que não estão utilizando aquela determinada propriedade rural e entregam e loteia aquela propriedade grande para que várias pessoas possam produzir e manter e sobreviver exatamente naquelas terras que eles estão recebendo. Então, essa desapropriação para interesse social, ela vai ser diferente da desapropriação rural, que a gente estudou exatamente quando viu as espécies. Então, vai ter as suas diferenciações, tá certo? Não passa pelo mesmo procedimento da rural e tem os seus contornos próprios. Há muito tempo não se faz apropriação por interesse social no Brasil. Já tem um certo tempo que não é feito, né? Mas ainda existe esse tipo de desapropriação dentro das possibilidades. E ela fica a cargo do INCRA, né? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Alguém gostaria de falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Bem, o outro ponto que eu queria colocar para vocês é a previsão da desapropriação está prevista lá no artigo 5º. E aí vocês podem achar estranho. Professor, mas o artigo 5º não são os direitos individuais? Não são os direitos e a proteção dos direitos fundamentais individuais? Por que está lá a desapropriação? Exatamente por isso. Para excepcionar, para dizer, olha, a pessoa tem direito à propriedade. Mas isso não dá direito a ela de fazer o que ela quiser. E também não dá direito a ela dela se contrapor à necessidade ou à utilidade do Estado. Então, está dentro dos direitos fundamentais, lá no artigo 5º, exatamente para isso, para abrir essa exceção e dizer que o interesse público, ele está, nesse caso aí, ele vai ser mais importante do que o interesse individual. Então, é para chamar efetivamente a atenção. As competências, né, ou seja, as atribuições dos vários entes políticos. Então, a primeira competência é a competência legislativa, ou seja, a competência para legislar a respeito. A competência para legislar a respeito é da União. Né? É a União que deve legislar sobre a desapropriação. Já foi feita a lei, então os entes políticos podem fazer. A competência declaratória, ou seja, quem é que pode declarar a desapropriação e fazer... Aliás, nesse momento aqui a declaratória é só declarar que necessita que aquele imóvel seja desapropriado. Os entes políticos. Né? Quem são os entes políticos? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. E a competência executória, ou seja, a competência para executar, então, primeiro existe a declaração e depois existe a execução. Via de regra vão ser os mesmos. A diferença
é que você tem a desapropriação por interesse social, ou a desapropriação para fim de reforma agrária. Pois bem, a desapropriação para fim de reforma agrária, ela fica a cargo do governo federal. Mas o que foi que o governo federal fez? Ele delegou, e aí você tem que lembrar lá de direito administrativo 1, a figura da delegação de competência, né? O governo, a União, o governo federal, ele delegou essa atividade da desapropriação para fim de reforma agrária ao INCRA. Então, quem faz essa atividade de desapropriação para fim de reforma agrária ou por interesse social é exatamente o INCRA. Então, daí a grande diferença entre a competência declaratória e a executória, porque elas poderiam ser tratadas em conjunto, né? Mas elas são tratadas em separado exatamente por isso, por esse tratamento especial que é dado à desapropriação por interesse social. As fases da desapropriação, né? Nós temos essas duas fases, a fase declaratória e a fase executória. O que é a fase declaratória? Então, o Estado, o governo, ele tem que dizer quais imóveis ou quais bens vão ser desapropriados. Para quê? Para cientificar os donos de que eles vão ser expropriados, ou seja, que eles vão perder os seus bens. Isso que a gente está falando é o procedimento da comum, tá certo? Então, ele comunica que a pessoa, tendo ciência, ela deve procurar o Estado e resolver a sua situação. Então, isso daí é para dar ciência às pessoas, a fim de que elas possam procurar o Estado e resolver a sua situação. Geralmente fazendo um acordo com o Estado. E onde o Estado ele vai ter que pagar a prévia justa e em dinheiro. A indenização prévia, justa e em dinheiro. Então, primeiramente, nessa fase declaratória, tenta-se entrar num acordo. Mas você não consegue um acordo administrativamente. Aí o Estado ele pode entrar com um processo que é chamado processo de desapropriação, ou ação de desapropriação, onde o Estado ele pede ao juiz que autorize o uso da força, o uso da coação. Então, o Estado ele não pode ir lá e expulsar a pessoa do seu imóvel. Como tem essa necessidade da indenização prévia, justa e em dinheiro, na verdade, o Executivo vai ao Judiciário, através de um processo específico, que é a ação de desapropriação, pedir ao Judiciário que reconheça a necessidade daquela desapropriação, ou reconheça os motivos daquela desapropriação e determine qual é o valor dessa indenização para que ele possa recolher ao Judiciário e fique à disposição da pessoa que vai ser desapropriada, a indenização prévia, justa e em dinheiro, para depois o Judiciário autorizar que o Executivo ele autorize o uso da força para expulsar a pessoa. E aí, se a pessoa não sair voluntariamente, entra-se na fase executória. O que é a fase executória? É ou depois do acordo administrativo, ou depois da autorização judicial, essas pessoas vão ser postas para fora, para que o Estado ele possa fazer aquilo que ele necessita naqueles bens que foram desapropriados. Então, por isso que você tem essas duas fases bem definidas, a fase declaratória e a fase executória. Tudo bem, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar aí toda essa parte referente à desapropriação? Sim. Alguma dúvida? Por enquanto está tudo ok.